Esta é uma apresentação virtual dos resultados da inspeção para fins de auto-vistoria realizados nos galpões 3 e 4 do Yacht Clube Brasileiro em Niterói. Essa inspeção foi realizada pela Ectus e essa apresentação ela tem como objetivo facilitar o entendimento do relatório entregue à administração. Essa apresentação é uma apresentação breve, ela tem como objetivo apresentar alguns itens do relatório que não devem ser dispensados de leitura e apresentar algumas não conformidades para um melhor entendimento dos documentos fornecidos. Depois será apresentado um exemplo de um plano de ação para solucionar todas as não conformidades e se tornar aderente às normas atuais. E apontado através do serviço de GPS a localização dos galpões. O relatório ele possui diversos itens e muito importante que seja lido do item 5 ao 8 para o entendimento melhor dos anexos e dos documentos fornecidos, do que são as não conformidades, dos itens de norma, da metodologia que foi utilizada. Tudo isso está presente nos itens de 5 a 8. Então, dessa forma, ele deve ser lido antes de passar aos checklists, onde são apresentadas as não conformidades divididas por área. O item 8 ele possui os itens de maior risco apontados e principalmente fornecido apresentados de forma não técnica, mas simples para o melhor entendimento do leitor, do tipo de não conformidade, como aquela não conformidade pode levar a um risco de incêndio, a um risco de choque. Todos esses itens estão discriminados no item 8, os itens mais relevantes que foram encontrados na auto-vistoria. As não conformidades, vamos passar as não conformidades. Aqui foram separadas algumas das não conformidades mais encontradas e de maior risco. Esse é um exemplo que foi extensivamente encontrado em toda a instalação do clube, essa não conformidade. A não conformidade de não haver identificação dos circuitos. Quadros importantes, como o quadro da subestação, né, onde é o início do escopo dessa inspeção, são os alimentadores dos galpões. Esse quadro não possui qualquer identificação, dificultando sua operação. Num caso de alguma emergência, é impossível delimitar o risco e isolá-lo, né, através do desligamento dos seus alimentadores. Hoje seria necessário um desligamento total da instalação por falta de identificação. Os quadros todos do clube não possuem identificação clara, né, tanto nos disjuntores que devem ser operados, quanto nos condutores. É muito importante manter a identificação de cada condutor, por causa de manutenção, segurança do profissional que vai executar essa manutenção. Tudo isso é muito importante e não foi encontrado praticamente nenhuma identificação, somente algumas identificações de quadros, de alguns quadros, e totalmente insuficiente para uma boa operação. Aqui mais um exemplo. Esse quadro ele alimenta os banheiros da área comum, iluminação e mais alguns circuitos, porque não há identificação. Pode ser verificado que há outras não conformidades, como 2 circuitos protegidos por apenas um disjuntor. Isso é uma falha grave, impossibilita tanto a manutenção quanto a boa identificação e também o seccionamento por partes da instalação. Então foram encontradas diversas não conformidades. Aqui vão ser listadas apenas algumas para o melhor entendimento do leitor do relatório. Aqui é mais um exemplo de uma caixa de passagem. Essa caixa de passagem se encontra no galpão 4. Não há qualquer identificação no caso de alguma emergência ou até de uma própria manutenção no caso de defeito de algum condutor.
alguma falha, alguma falta, é praticamente impossível identificar qual desses condutores deve ser trocado. Isso, se fosse identificado, poderia ser resolvido em poucas horas, e é possível que se estenda por muitas horas com falta naquele circuito até conseguir realizar a identificação num caso de falha. Esse item, apesar dele ser simples, ele é, em alguns casos, como esse da caixa, é difícil de ser resolvido e pode parecer que não tem uma importância, mas o profissional, quando vai realizar um serviço aqui sem identificação, é muito dificultoso, arriscado, porque ele pode tentar seccionar em algum ponto e não conseguir seccionar um desses circuitos, não encontrar por falta de identificação, por falta de projeto. Tudo isso é um problema muito sério. Dispositivo de seccionamento inclui todos os circuitos vivos do circuito a proteger. O que é isso, né? Aqui tem um exemplo, que esse exemplo foi o exemplo mais crítico encontrado, que inclusive leva a um grande risco de incêndio. Esse quadro é responsável pela alimentação de todas as unidades do galpão 3, e não foi encontrada nenhuma proteção dentro do quadro para os alimentadores, apenas a proteção geral. E essa proteção geral, ela não se encontra coordenada com a proteção da subestação. A proteção da subestação, ela tem um efeito mais veloz do que o disjuntor empregado aqui, ou seja, essa proteção aqui não tem funcionamento. Num caso de curto-circuito, a proteção a atuar seria a proteção localizada na subestação. Além disso, todos os circuitos, esse disjuntor ele não é capaz de proteger cada circuito desse. Ele somente seria capaz de proteger um curto-circuito aqui na barra. E então, no caso de um pequeno alimentador desse, você poderia estar causando um incêndio, porque existem muitas áreas que estão em obra, se encontra com diversos materiais que podem se tornar combustível no caso de curto-circuito e possível incêndio, agravando muito mais a situação. Esse caso aqui foi o caso assim mais fora o risco de trabalho. Você é incapaz de desligar um circuito desse para fazer uma manutenção, um trabalho, botando a vida do trabalhador em risco. Um risco desnecessário que poderia ser evitado com a instalação de uma proteção. Ou seja, nenhum desses circuitos estão protegidos. Existe projeto de SPDA. A foto aqui não é relativa ao projeto, mas foi verificado que não existe SPDA nas instalações dos galpões 3 e 4. No caso de uma descarga atmosférica, você poderia estar causando grandes danos, tanto à vida dos usuários quanto ao próprio patrimônio, porque não há modo da descarga seguir o seu caminho para a terra. Dessa forma, e existem vários mastos, várias coisas que poderiam funcionar como um aterramento natural, porém não há um projeto real e funcional no clube. Isso é um caso de risco muito grande, tanto para incêndio quanto para o risco à vida. Dispositivo DR no quadro. Não foi encontrado nenhum dispositivo DR no quadro. Dispositivo DR. Esse dispositivo é um disjuntor diferencial que ele é capaz de detectar fuga de energia. O que é isso? Ele é capaz de desligar com grande velocidade e interromper um possível choque antes que a própria pessoa perceba. É um item obrigatório por norma. Não foi encontrado, existem diversas. Ele deve ser instalado obrigatoriamente em área molhada. E todas as áreas molhadas do clube não possuem, assim como todas as outras. Não existe nenhum dispositivo DR, tanto nas unidades quanto na área comum do clube. Aqui a gente tem um quadro de uma unidade, um quadro montado, bem montado o quadro, porém sem projeto, né, o que acaba ocasionando esse tipo de coisa. Quando você não tem um projeto, você acaba não aderindo às normas vigentes. Existe projeto da instalação, mais uma não conformidade. Não foi encontrado nenhum projeto elétrico fornecido pelo clube ou fornecido por usuário no momento da inspeção. Aqui foi selecionado um projeto de arquitetura, uma planta baixa,
que foi fornecido e mais um layout aqui dos cômodos. Porém, não existe projeto elétrico. Isso é um problema muito sério, porque no caso de manutenção, em caso até da própria operação, você não sabe como foi feita a instalação, por onde ela passa. Se quiser fazer uma obra, uma mudança no layout aqui, tem alto risco, né, de um corte de uma alvenaria, você acabar interferindo com a instalação elétrica por falta de projeto. Ou até para fazer um desligamento de um circuito ou outro, dificulta bastante o serviço e acaba botando a vida do profissional em risco. Fora, como você não tem coordenação, você não tem projeto próprio, você acaba não coordenando o seu projeto com o projeto da área comum do clube. Isso é uma não conformidade muito grave e não foram fornecidos nenhum projeto, nem do clube, nem das unidades. Agora seguiremos com a apresentação do engenheiro Marcos Posse, que irá apresentar um exemplo de plano de ação para a solução dessas não conformidades. O amigo Igor comentou, a minha missão aqui é chamar a atenção sobre anomalia e correção. O plano de ação, ele prevê que as anomalias que foram detectadas pelo relatório que foi emitido pela nossa equipe, elas sejam propostas como medidas de correção. As anomalias, cada anomalia, cada problema encontrado vai gerar uma medida de correção. O mapa que aparece na tela tem o objetivo de mostrar que nós temos toda a estrutura do Yacht Club mapeada e que a cada galpão existe um conjunto de ações a serem tomadas, correções a serem tomadas, em particular classificadas como corretivas, permanentes, suplementares, e a figura se completa agora mostrando que no galpão 4, no lado direito, nós podemos ver aqui que existem várias atitudes a serem tomadas. Tem muita plano de ataque e um plano de produção desses acertos. Mas antes, é bom lembrar uma coisa. Tempo de produção do acerto e limite para tomar para a gente fazer as coisas. E o limite para fazer essas coisas é o nível de segurança, o nível de criticidade que essas coisas demandam. Como comentado aqui na esquerda, nós temos as atividades a serem produzidas. Do lado direito, nós podemos ter uma ideia de barras ao longo do tempo, significando o tempo em que ela leva para ser produzida. Barras à direita, significando o tempo que ela leva para ser produzida. E esse triângulo diz o limite de implantação da medida corretiva. Ou seja, coisas são essencialmente urgentes, mas às vezes demoram para ser implantadas. Então, significa dizer que os quadradinhos alertam da urgência e da incoerência. Tem que ser para amanhã, mas leva um mês para ser implantada. Como é que administramos isso, então? Para que as coisas que levam tempo sejam produzidas dentro do tempo, mas que ninguém corra risco, que o patrimônio não corra risco. Essa barra é pequena, então se faz a coisa rápida, mas o limite dela está além da execução dela, compatível. Essa remoção de excesso de materiais leva tempo, mas tem que ser feita para ontem. O plano de ação tem que ser montado com ações corretivas, mas respeitando esses prazos. É possível fazer e temos prazo. E nós não temos prazo. A ação corretiva conserta, a ação preventiva
administra o risco enquanto não temos condição de eliminá-lo. No mapa, mostram o nível de desespero, o nível de imediatismo que níveis de alerta. Aqui, numa simulação com alguma manipulação numérica, mostramos que com 8 equipes, ilustrativamente, fazemos com horas de trabalho em azul e, no final, pouco trabalho em azul e ociosidade da equipe em verde. Em cima, nós vemos que o volume de dinheiro gasto é constante, administrável, da ordem numérica constante. Porém, se fôssemos fazer tudo imediatamente, teríamos um volume muito superior a 8 equipes, representado aqui pelo vermelho, e um volume de dinheiro, um volume de investimento muito maior do que aquela tranquilidade numérica menor. Significa que o plano de ação é uma atitude a ser tomada em função dos riscos e das urgências, mas esse plano pode ser da instituição, do Yacht Club. O que é para ontem e que não é possível fazer para ontem. Aqui em destaque nas barras amarelas significa é necessário uma enfermeiro para os devidos, sem esbarrar no risco de fiscalização, arbitrariedade da fiscalização e sem esbarrar na condição de estar em risco e totalmente sem controle. Nós trabalhamos com inspeções elétricas desde 2004 e com perícia judicial, serviços em obras e gestão de contratos até antes disso, o que dá uma ideia de que é possível fazer. Meu nome é Marcos Poço, tivemos a colaboração de 2 engenheiros também, além de mim, nesse trabalho, o André e o Igor.